Fala, torcedor tricolor. Segure-se na cadeira, respire fundo e prepare seu coração. Porque a notícia que acaba de explodir no universo do futebol é simplesmente colossal. Uma verdadeira bomba atômica que vai fazer o Morumbi tremer, o Brasil parar e o mundo inteiro se curvar diante da grandeza do São Paulo Futebol Clube. É isso mesmo, torcedor. O que você vai ouvir agora é algo que vai mudar a história do nosso clube e do esporte mais amado do planeta. Saiu agora, neste exato momento, e o Tricolor Mundial News traz em primeira mão: Thiago Silva é do Tricolor. Sim, o zagueiro lendário, o monstro sagrado, o titã da defesa brasileira está chegando ao São Paulo. E pasmem, aplicamos um chapéu histórico no Fluminense. Isso não é uma brincadeira, não é um boato. É a realidade mais impactante que você já viu. E tem mais, Thiago Silva veio de graça, sem um centavo de taxa de transferência, aproveitando uma brecha contratual que nossa diretoria explorou com genialidade e aceitou um salário baixíssimo, uma verdadeira pechincha para um jogador do seu calibre. Como isso foi possível? Como o São Paulo conseguiu essa façanha? Fique comigo, porque vamos mergulhar nos detalhes dessa negociação que parece tirada de um filme de suspense, com reuniões secretas, pressões de rivais e uma estratégia tão brilhante que vai entrar para os anais do futebol mundial. Vamos começar pelos bastidores, porque essa história é digna de um thriller de tirar o fôlego. Enquanto o Fluminense achava que tinha Thiago Silva na palma da mão, sonhando com o retorno do ídolo às Laranjeiras, o São Paulo trabalhava nas sombras como um mestre do xadrez, planejando cada movimento com precisão milimétrica. Foram semanas de negociações clandestinas, com reuniões em locais secretos, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos clubes rivais. Imagine a cena. Representantes do tricolor em um escritório discreto, com portas trancadas e celulares desligados para evitar qualquer vazamento. Teve ligações às 2 da manhã, mensagens criptografadas trocadas em sigilo absoluto e até um encontro em um hotel de luxo em Londres, onde Thiago estava para selar o acordo sem que ninguém percebesse. A tensão era palpável. Torcedor, porque o Fluminense não estava sozinho na briga. Clubes europeus como Chelsea, PSG e até o poderoso Bayern de Munique tentaram convencer Thiago a ficar na Europa, oferecendo contratos milionários e promessas de mais glórias. Mas o São Paulo, com sua tradição, sua paixão e seu projeto ambicioso, foi irresistível. E não para por aí, um clube da Arábia Saudita entrou na disputa com uma oferta astronômica na reta final. Mas Thiago, com seu coração brasileiro, já havia escolhido o tricolor, já havia sentido o chamado do Morumbi. E como o São Paulo conseguiu trazer Thiago Silva de graça? A resposta está em uma cláusula contratual que nossa diretoria descobriu como se fosse um arqueólogo encontrando um tesouro perdido. Thiago estava em fim de contrato com seu clube anterior e uma condição especial, escondida nas entrelinhas, permitia sua liberação imediata para um clube fora da Europa, desde que fosse feita uma proposta formal antes de uma data limite. E quem foi o único a enxergar essa oportunidade de ouro? O São Paulo, claro. Enquanto o Fluminense e outros clubes brasileiros dormiam no ponto, nossa diretoria agiu com a velocidade de um raio, fechando o acordo em tempo recorde. R$0 na transferência, torcedor. 0! Nada de taxas exorbitantes, nada de leilões intermináveis, apenas pura inteligência e oportunismo. E o salário? Uma quantia tão baixa que parece mentira para um jogador do nível de Thiago Silva. Ele aceitou reduzir seus ganhos porque, acredite, ele sempre sonhou em jogar no São Paulo, em sentir o calor da torcida tricolor, em fazer história no clube que representa a essência do futebol brasileiro. É o tipo de paixão que não se explica, só se sente. O contrato! Um espetáculo à parte! Thiago Silva assinou por 2 anos, com possibilidade de extensão por mais um, dependendo do seu desempenho. O acordo é recheado de bônus que mostram a ambição do tricolor. Ele ganha extra por jogos disputados, por clean sheets, jogos sem tomar gol, por assistências em jogadas de bola parada e, claro, por títulos conquistados. Há cláusulas de proteção, como a possibilidade de rescisão caso ele não se adapte ao futebol brasileiro, mas isso é só formalidade, porque Thiago é um monstro, um líder nato que vai dominar os gramados daqui. As metas são claras:
transformar a defesa do São Paulo em uma fortaleza inexpugnável, liderar o time em campo e fora dele e guiar o tricolor rumo a títulos nacionais e continentais com a Libertadores como grande obsessão. É um contrato feito para escrever história, para colocar o São Paulo de volta no topo do mundo. Agora vamos conhecer a trajetória desse titã do futebol, porque Thiago Silva é mais do que um jogador, é uma lenda viva. Nascido em 22 de setembro de 1984, no Rio de Janeiro, Thiago Emiliano da Silva começou sua carreira nas ruas da cidade de Deus, onde jogava bola com uma garra que já mostrava que ele estava destinado a grandes coisas. Ele passou pelas categorias de base do Fluminense, onde começou a chamar a atenção pela sua maturidade impressionante, mesmo sendo apenas um adolescente. Sua estreia profissional foi em 2002 pelo RS Futebol, um clube pequeno do Rio Grande do Sul, mas logo ele voltou ao Fluminense, onde explodiu em 2006, conquistando a Copa do Brasil e se tornando o pilar de uma defesa que encantou o Brasil. Sua liderança, sua capacidade de antecipação e seu jogo aéreo impecável fizeram dele um alvo imediato dos gigantes europeus. Em 2008, Thiago deu o grande salto para a Europa, assinando com o Milan por 10 milhões de euros. No clube italiano, ele se tornou um dos melhores zagueiros do mundo, formando uma dupla histórica com Alessandro Nesta e conquistando o campeonato italiano em 2011. Sua passagem pelo Milan foi tão marcante que os torcedores rossoneri ainda o consideram um dos maiores defensores da história do clube, com 93 jogos e atuações que misturavam força, técnica e inteligência tática. Em 2012, o Paris Saint-Germain pagou 42 milhões de euros para levá-lo. E no PSG, Thiago viveu o auge de sua carreira. Foram 8 anos de domínio absoluto, com 7 títulos da Ligue 1, 5 Copas da Liga Francesa, 5 Copas da França e uma infinidade de prêmios individuais. Ele disputou mais de 300 jogos pelo clube, marcando 17 gols, muitos deles em cabeceios decisivos em jogos grandes. Em 2020, Thiago foi para o Chelsea, onde mesmo aos 35 anos, provou que ainda era um dos melhores do mundo, conquistando a Liga dos Campeões em 2021 e sendo o líder de uma defesa que neutralizou os maiores ataques da Europa. Pela seleção brasileira, Thiago Silva é um ícone. Com mais de 110 jogos e 7 gols, ele participou de 3 Copas do Mundo, 2010, 2014 e 2018, e venceu a Copa América de 2019. Sua liderança como capitão da seleção em várias ocasiões é lembrada até hoje, e ele é reverenciado como um dos maiores zagueiros da história do Brasil, ao lado de nomes como Lúcio e Aldair. Sua volta ao Fluminense em 2024, após deixar o Chelsea, parecia o capítulo final de sua carreira, mas agora, com a chegada ao São Paulo, Thiago está pronto para escrever um novo capítulo, talvez o mais glorioso de todos. Como Thiago Silva joga? Ele é a definição de um zagueiro moderno, um monstro que combina força física, técnica apurada e inteligência tática em níveis estratosféricos. Em campo, ele é um muro, uma fortaleza inexpugnável, com um senso de posicionamento que parece sobrenatural. Sua antecipação é tão precisa que ele desarma adversários sem nem precisar tocar na bola, simplesmente estando no lugar certo na hora certa. No jogo aéreo, Thiago é um titã, subindo mais alto que qualquer um e cabeceando com a força de um trovão, seja para afastar o perigo, seja para marcar gols em escanteios. Sua técnica é de deixar qualquer um de queixo caído. Ele sai jogando com a calma de um maestro, distribuindo passes longos com precisão milimétrica, como se fosse um meio-campista disfarçado de zagueiro. Ele não apenas defende, ele constrói jogadas, ele inicia ataques, ele faz o time jogar. Fisicamente, Thiago é um colosso, mesmo aos 40 anos. Sua resistência permite que ele jogue os 90 minutos com a mesma intensidade, sua força o torna imbatível em disputas corpo a corpo, e sua velocidade, ainda impressionante, o faz acompanhar até os atacantes mais rápidos. Mentalmente, ele é um líder nato, um general em campo, sempre organizando a defesa, orientando os companheiros e mantendo a calma em momentos de pressão. Sua ética de trabalho é lendária, com uma dedicação que inspira todos ao seu redor. Comparado a outros craques, Thiago tem a elegância de Franco Baresi, a liderança de Paulo Maldini e a inteligência tática de Carles Puyol.
Seus pontos fortes são óbvios: jogo aéreo impecável, antecipação cirúrgica, passes precisos e uma presença que intimida qualquer adversário. Como fraqueza, alguns podem citar a idade, que poderia limitar sua explosão, mas Thiago já provou, no Chelsea e no Fluminense, que a experiência compensa qualquer detalhe físico. Por que o São Paulo foi atrás dele? Porque Thiago Silva é a peça que faltava para transformar nossa defesa em uma muralha inquebrável e nosso time em uma máquina de títulos. Ele traz uma bagagem de conquistas que poucos jogadores no mundo possuem. Com títulos em 3 países diferentes e atuações memoráveis, como competições como a Liga dos Campeões, sua chegada eleva o patamar do São Paulo, mostrando que o clube não está aqui para brincar, mas para dominar. Thiago será o líder da defesa, o pilar que vai organizar o sistema defensivo e dar confiança aos companheiros. Ele se encaixa perfeitamente no elenco atual, seja em uma linha de 4, como zagueiro central, ou até em um sistema com 3 defensores, onde pode usar sua visão de jogo para iniciar jogadas. Sua presença permite que o time jogue com mais segurança, sabendo que tem um monstro cuidando da retaguarda, enquanto os atacantes podem se preocupar em marcar gols. Imagine, torcedor, Thiago Silva subindo para cabecear um escanteio na final da Libertadores, marcando o gol do título e fazendo o Morumbi explodir. Ou em um clássico contra o Corinthians, neutralizando o ataque adversário com a frieza de um assassino tático. Ele será o terror dos atacantes brasileiros, o pesadelo dos rivais, o líder que vai guiar o São Paulo a uma nova era de glórias. Fora de campo, sua contratação é um recado ao mundo. O tricolor está de volta, pronto para atrair os maiores craques e mostrar que o Morumbi é o palco dos gigantes. A mídia já está em polvorosa, com manchetes gritando Thiago Silva no São Paulo, o maior reforço da história. E o tricolor rouba a cena e humilha o Fluminense. Patrocinadores estão na fila, querendo associar suas marcas a esse momento histórico, e a torcida tricolor está incendiando as redes sociais, pronta para receber o novo ídolo de braços abertos. Em entrevista exclusiva ao Tricolor Mundial News, Thiago Silva não escondeu sua emoção. Chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Sempre admirei esse clube, sua história, sua torcida apaixonada. Quero dar meu melhor, ajudar o time a conquistar títulos e deixar meu nome gravado na história do tricolor. Prometo lutar em cada bola, em cada jogo, como se fosse o último. Dei palavras de um verdadeiro líder, de um guerreiro que entende o peso do manto tricolor. Com Thiago Silva, o São Paulo não apenas ganha um zagueiro, mas um símbolo, um ícone, um farol que aponta o caminho para o topo. Isso muda tudo, torcedor. O futebol brasileiro não será mais o mesmo depois dessa contratação. Comente aqui embaixo, compartilhe com os amigos, grite para o mundo. Thiago Silva é tricolor e o São Paulo vai dominar. Vamos, São Paulo!